Mulheres policiais civis. Segundo os dados estatísticos do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil foram identificados somente neste ano 73.610 casos de câncer de mama. Nós sabemos da nossa rotina intensa, da dedicação, comprometimento que temos na nossa função. Entretanto, sabemos que a saúde é prioridade. Então, nesse Outubro Rosa, trouxemos a doutora Naí, mastologista. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos fazer algumas perguntas para orientarmos nossos policiais civis. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Outubro Rosa tem como principal bandeira a prevenção. Doutora, quais são os primeiros cuidados que as mulheres devem adotar em relação à saúde das mamas? Então, é muito importante a gente se autoconhecer, fazer o autoexame uma vez por mês e a gente saber que o Outubro Rosa é bem importante para o câncer de mama, mas a gente tem que saber que não é só em outubro que a gente deve cuidar das mamas e nem só em outubro que a gente deve se cuidar. Então, a mamografia a gente deve fazer uma vez por ano a partir dos 40 anos, se eu não estiver sentindo nada. Doutora, qual a frequência do autoexame e qual a melhor data para se fazer? Então, o autoexame, o ideal é que a gente escolha uma data por mês, uma vez por mês, e que seja normalmente 10 dias depois da menstruação, porque a mama fica muito inchada e aí a gente acaba se autoconhecendo e avaliando. Cada mulher tem um tipo de mama. Então, é importante a pessoa entender qual é o normal dela para aquela pessoa. Sei que muitas mulheres possuem prótese. E como é que fica a questão de realização do exame para quem tem prótese? Prejudica, não prejudica? Como que funciona? Isso é muito bom tocar nesse assunto, porque muitas mulheres têm prótese. Então, gente, a mamografia é realizada normalmente. Não interfere em nada nos exames de rastreamento, nem no diagnóstico, nem em biópsia, nem em tratamento, o fato delas terem prótese. Então, quem tem prótese vai fazer sua mamografia direitinho, vai fazer seu ultrassom se precisar complementar, independente da prótese ou não. O tratamento e a prevenção é a mesma para todo mundo. Outra pergunta, em relação ao exame de ultrassom, qual que é a diferença do ultrassom para a mamografia? Por exemplo, antes dos 40 anos não tem essa indicação da realização da mamografia. Então, no meu caso, por exemplo, eu acabo fazendo só o ultrassom. Qual que seria essa diferença para o exame da mamografia? Então, assim, a partir dos 40 anos, se eu estiver totalmente assintomática, não estou sentindo nada, não tenho histórico na família, não tenho mãe, não tenho irmã com câncer de mama, eu vou começar a fazer com 40 anos a minha mamografia. A mamografia, ela mostra um nódulo antes de virar nódulo. Então, ele mostra microcalcificações agrupadas, que é uma lesão bem pequenininha, que o ultrassom não mostra. O ultrassom, ele vai mostrar já quando aquelas microcalcificações viraram um nódulo. Então, para prevenção mesmo, por câncer de mama e para pegar uma lesão bem inicial, o ideal é que seja a mamografia. Quando eu não tenho 40 anos, mas eu palpei um nódulo, né? Então, a gente pode começar pelo ultrassom. Tá. Porque tem mulheres que têm cistos. Qual é a diferença do nódulo e do cisto? Cisto é uma bolinha de água. Bolinha de água não vira câncer. E o nódulo é uma bolinha de carne. Esse nódulo que é sólido, que tem células, ele pode virar câncer. Então é muito comum as mulheres abaixo de 40 anos palparem um nódulo e quando elas vão para o exame de ultrassom, se fazer o diagnóstico que era uma bolinha de água. Então essa paciente não precisa complementar com a mamografia. Mas a mamografia, se eu tenho um nódulo palpável abaixo de 40 anos e o ultrassom mostra que é um nódulo, aí a mamografia entra para fazer a avaliação também. E sobre a questão da prevenção na parte da alimentação, qual que seriam as recomendações para evitar o câncer? Então, a gente pode tentar diminuir o risco da gente ter câncer, né? E isso não é só no caso do câncer de mama, gente, isso daí é geral. Por incrível que pareça, todos os casos de câncer, eles aumentam. Quando a gente não tem uma boa alimentação, quando a gente não dorme bem, quando a gente está acima do peso, quando a gente é sedentário. Então, todos eles são fatores que aumentam de forma geral o câncer. Então, se eu quero diminuir a chance de ter câncer de mama, eu tenho que ser atleta, que bom que vocês são. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho
que diminui o meu sobrepeso e fazer atividade física. Doutora, quando a mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama, como ela deve proceder? Então, essa paciente, ela então ou fez os seus exames periódicos, ela fez a mamografia, fez o ultrassom, achou uma lesão suspeita, fez a biópsia e aí teve o diagnóstico de câncer. Nesse momento, ela precisa ir para um especialista, para um mastologista. E dependendo do tamanho, tá? Se ele for pequenininho, se ele for bonitinho, 90% de chance de cura. Sem fazer quimioterapia, sem fazer aquelas coisas mais agressivas. Se a gente notar que já está mais avançado, aí é uma paciente que precisa de um tratamento um pouquinho mais amplo. Doutora, quer complementar com algumas informações que seja importante para nós? Eu acho que é bem importante a gente estender a prevenção do câncer de mama para o ano inteiro. Ninguém precisa esperar outubro para precisar ir no mastologista, ir no clínico, ir no ginecologista. Então, o ideal é que a mulher, quando fizer 40 anos, se ela tiver em janeiro ela faça a mamografia dela. Sobre um outro dado estatístico referente ao número de mortes de câncer de mama. 17 mil mortes por ano no Brasil para câncer de mama. É muito alto. É muito alto. Isso só prova uma coisa bem real. As mulheres não fazem os seus exames periódicos. Elas estão com 40 anos e não fazem a mamografia. Isso é uma realidade, senão não teriam tantas mortes, tá? Quanto mais desenvolvido o país, menos é o risco dela morrer de câncer de mama. Porque eles fazem mais prevenção, eles fazem mais exames. O Simpol reforça o convite a todas as mulheres policiais civis que cuidem de sua saúde, que façam os seus exames preventivos anualmente. Doutora, muito obrigada pela informação. Prevenção e autocuidado salvam vidas. O Simpol quer agradecer a presença da doutora Naê e pelos esclarecimentos e seja sempre bem-vinda. Obrigada.